Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live aqui do Veda, 30 dias de abundância que eu tô fazendo esse mês. Esse vídeo pode ser que seja um pouco diferente. A maioria dos vídeos eu penso sobre o tema e eu crio um roteiro que fiquem de forma mais objetiva. Mas esse eu quero fazer de um jeito diferente. Eu quero abordar algumas coisas que eu venho pensando, que eu venho passando, como um bate-papo mesmo. Livre, esse vídeo é livre para eu me expressar e eu não sei exatamente o que vai sair, então vamos lá. Eu comecei a viver o autoconhecimento porque eu me questionava muito do porquê eu era como eu era. É um questionamento de crise existencial, mas é um pouco além disso. Eu questionava as estruturas da sociedade de uma forma geral. Sempre fui muito questionadora, sempre fui aquela criança que ficava perguntando por quê, mas por quê? Eu sei que toda criança tem essa fase, mas a minha é como se nunca tivesse passado, não fosse só uma fase, sabe? Como se fosse parte de mim. E eu nunca aceitei também as coisas muito bem. Então, quando alguém me dava uma explicação que a pessoa não sabia explicar direito, ou enfim, não dava uma explicação muito plausível para mim, eu ficava com aquela dúvida, aquele questionamento, é como se não me satisfizesse, sabe? É como se eu percebesse que não foi respondido. E para a maioria das pessoas, pelo menos a maioria das pessoas que eu conhecia nessa época, elas não se importavam muito. Elas não se questionavam, não eram coisas que incomodavam elas. Então elas falavam, é assim, pronto. Nós não temos que saber tudo. Principalmente quando eu perguntava coisas relacionadas a Deus. Elas falavam, o segredo de Deus é só dele. Ninguém tem que saber, ninguém precisa saber. Mas eu sempre questionei muito e sempre gostei de estudar, então eu sempre estava estudando, lendo livros, mas eu sentia que eu tinha essa busca de querer entender por que as coisas funcionam como elas funcionam, porque o ser humano é do jeito como ele é, sabe? E eu principalmente. Uma busca de autoconhecimento para mim, para eu saber por que eu sou assim. Por que que eu ajo dessa forma? Porque as pessoas são diferentes de mim, porque elas agem de um outro jeito, porque elas fazem coisas que eu não consigo fazer. E por que que eu às vezes tenho umas percepções e expresso isso que eu tô percebendo, isso que eu tô entendendo, e muitas pessoas não estão percebendo a mesma coisa e nem conseguem me entender. Por que que eu estou falando isso? Sabe? Então, às vezes eu me percebia assim muito deslocada, como se as minhas colocações fossem inadequadas, fossem erradas. As pessoas ficavam um pouco chocadas até. Mas por que você tá falando isso? Sabe? Então eu demorei um certo tempo para entender que muitas coisas que eu percebia, elas não queriam saber, as pessoas não queriam saber. Eram coisas que elas não queriam ver, que elas não queriam falar a respeito. E para mim era muito natural ter essa honestidade, essa franqueza, ter essa gostar de ter essa abertura, de ser transparente e de querer falar sobre as coisas mais profundas, sabe? Não só o superficial da vida, mas abordar as questões mais profundas, os porquês da vida, sabe? Mas como não era bem recebido, como eu era às vezes até rejeitada e excluída e considerada estranha, eu fui reprimindo esse meu lado e até mesmo a minha consciência. Então eu tinha consciência de várias coisas, mas eu não podia expressar, eu não podia falar porque quem estava ao meu lado ou não entendia ou interpretava errado, como se eu estivesse julgando, como se eu estivesse me sentindo superior, num lugar de superioridade, sabe? Mas quem é você para falar? Porque a maioria dessas pessoas eram pessoas mais velhas, né? Então eu, uma adolescente ou uma criança, falando para a pessoa que ela tá fazendo algo errado, então não era bem recebido. Foi uma dificuldade para mim quando eu cheguei na fase adulta
E eu tive que escolher uma profissão, tive que escolher um trabalho, porque eu amava o desenvolvimento humano. Essa área de desenvolvimento humano eu sempre gostei. E uma das possibilidades era eu fazer psicologia. Só que não era algo que eu sentia que eu tinha confiança, sabe? Eu não tinha confiança em mim. E eu era muito tímida nessa época, ainda mais tímida. E não achava que eu daria conta. Então eu deixei essa hipótese de lado e fui fazer administração. Mas não era exatamente o que eu queria. Eu trabalhava, né, em escritórios, trabalhava nessa área, por isso que eu fiz essa faculdade. Mas não gostava, sabe? Eu sentia que não era o que eu queria fazer pelo resto da minha vida, não era o que eu queria ser. Só que eu também não sabia se eu tinha dons, talentos, porque parecia que eu era muito comum, assim, eu não tinha nada, sabe, diferente, nada extraordinário. Eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia nada. Só sabia aquela função ali que eu fazia, que eu desempenhava no trabalho e só. O que eu tinha de diferente? Nada. E era muito pouco para mim focar nessa parte mais interior minha, sabe? Essa parte do meu ser, essa parte da minha consciência. Porque eu já tinha reprimido essa parte. Então, quando ela surgia com questionamentos ou trazendo insights, tanto sobre o mundo quanto sobre as pessoas, era uma voz que eu tentava silenciar. Tipo, não, você me faz mal, sabe? Porque eu falar sobre aquelas coisas não tinha um bom resultado. Então eu tentava simplesmente abafar. E era a minha parte diferente. Era o meu lugar de me sentir diferente, de sentir que eu tinha algo. Não sei se eu posso dizer algo a mais, mas era algo que eu tinha de diferente. Era essa conexão com essa parte, sabe, que me trazia muitos insights. E eu não sabia, né, que toda essa conexão que eu tinha, que era a minha consciência, mas era um lado muito místico meu. Era um lado que eu estava me conectando a algo além de mim, com o meu superior, estava me conectando com os guias espirituais, eu estava canalizando, eu estava trazendo uma consciência. E eu não sabia que era isso, né? Então, por eu não entender, eu rejeitava. E eu não vou falar que eu desenvolvi esse lado meu, né, de mediunidade 100%, porque eu não desenvolvi. Mas eu aprendi a me conectar. Eu aprendi a não ter medo, a aceitar. A aceitar como parte de mim. E a parar de negar os insights que vêm da minha consciência, parar de reprimir a minha intuição, deixar ela fluir. Então, escrever foi uma das formas que eu encontrei. Por isso que eu falo muito da escrita, porque ela me ajudou muito. Então, eu passei a escrever os insights, as coisas que vinham na minha consciência, no meu coração, eu comecei a escrever. E por que eu tô falando tudo isso? É porque eu busquei pelo autoconhecimento por estar muito mal. Então, o autoconhecimento ele surgiu na minha vida como uma busca por respostas, procurando solução, procurando cura. E o resultado disso, dessa busca, desses processos ao longo desses anos, é esse canal. Na verdade, eu fui bem resistente para começar a aparecer, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Sou uma pessoa que eu passei os últimos anos, sem redes sociais. Eu passei os últimos anos, tenho as pessoas próximas a mim, só que eu sou muito assim low profile, sabe? Eu sou muito desconectada de redes sociais. Então, para mim, é um desafio muito grande estar me expondo aqui, estar na internet, fazer parte disso, criar redes sociais e gravar e me expor e falar sobre minha vida, coisas que talvez nem pessoas próximas saibam. E eu nunca quis chegar até aqui fazendo um tipo, ser algo que eu não sou, tentando. Se eu for tentar ter uma personalidade que não é a minha, se eu for tentar ter um jeito aqui de me portar que não é natural para mim, eu não consigo fazer.
Eu não consigo fazer um personagem para conseguir talvez atrair mais seguidores. Fazer uma dancinha, ou falar de um jeito que eu vou me vender, né? Vender a minha imagem, que de um jeito, sei lá, talvez mais carismático, talvez mais divertido, talvez mais... Não sei, né? Eu vejo algumas pessoas falando sobre isso na internet e cobrando por isso, cobrando pela figura de autoridade, cobrando pela aparência. Eu me arrumo porque eu gosto de me arrumar. Eu me arrumo porque é natural pra mim. Eu não fico assim em casa. Isso eu confesso. Em casa eu fico de coque, sem maquiagem, sem brinco, com uma roupa mais confortável. Mas quando eu vou me apresentar para o mundo, quando eu vou receber uma visita, quando eu vou sair, pode ser no mercado, na padaria, eu sempre vou me arrumar, porque eu gosto, eu me sinto bem assim. Então eu me arrumar para estar aqui na câmera é quem eu sou. Mas eu me cobrava no começo de tentar ser mais expansiva, sabe? Porque na vida real, quando eu estou com as pessoas, claro, com as pessoas que eu tenho intimidade, com as pessoas que eu conheço, eu sou mais expansiva. Eu dou risada, eu falo alto, eu converso bastante. E aqui eu já não consigo trazer esse meu lado mais pessoal, sabe? É como se eu estivesse aqui, eu sento e eu estivesse que silenciar um pouco a minha personalidade para deixar fluir um pouco mais a minha consciência. Então eu fico mais centrada, fico mais serena. Eu até pareço que sou muito tranquila, que eu sou muito uma pessoa muito, né, paz e amor, gratiluz. E eu não sou assim o tempo todo. Eu não sou desse jeito na minha vida, sabe? No meu dia a dia. Mas é um momento de concentração, é um momento de comunhão, de conexão, em que eu estou aqui trazendo uma mensagem que vem muito da minha essência, vem muito do meu coração, é a minha verdade, é o que eu acredito, é o que está fazendo diferença na minha vida. E eu não estou aqui apenas como entretenimento, sabe? Eu não estou aqui, posso até pensar um dia, começar a fazer, se eu tiver coragem, gravar alguns vídeos pro Instagram um pouco mais divertidos, um pouco mais leves. Porque, gente, por mais que não seja remunerado, por mais que não tenha ninguém ainda assistindo os vídeos, nesse momento ainda não tem ninguém assistindo. Eu já tenho o canal há mais ou menos um ano, já tem uns 20 vídeos, só que ainda não atraiu seguidores. Não tem ninguém comentando. Na verdade, eu acho que teve 2 comentários, sim, o ano passado. E esse ano nós estamos em junho e ainda não teve nenhum. E às vezes eu me pergunto, né? Será que vale a pena continuar? Porque isso está sendo muito bom para mim, mas talvez não faça sentido para outras pessoas. Talvez eu esteja aprofundando muito, ou talvez... Não sei, eu tô sentindo muito assim do meu coração de falar, sabe? Muito da minha intuição do que eu quero falar, sobre o que eu estou vivendo, sobre o que está fazendo sentido para mim. Mas será que eu estou explicando de uma maneira que faça sentido para outras pessoas? Então eu fico me perguntando se eu continuo. Não sei, eu vou continuar, e se de repente eu sentir que é bom parar ou mudar, eu vou fazer essas mudanças. Por enquanto eu vou continuar nesse formato. O que eu quero mudar, que tá me incomodando, eu já falei, eu tenho que estudar sobre edição, porque eu quero mudar o formato. Eu gravo no Instagram e quando eu compartilho no YouTube fica aquele formato, fica feio, né? Não fica no formato do YouTube. Mas dá para assistir, dá para escutar, dá para entender, só que não fica legal, né? Não fica com outro formato. Mas eu vejo como um trabalho, sabe? Independente se tem alguém assistindo ou não, independente se eu sou remunerado ou não, mas eu vejo como um trabalho. Então, por isso que quando eu sento aqui para falar, eu procuro me concentrar muito, eu procuro
pensar no que eu tô falando, pensar em como vai bater na outra pessoa, como isso vai chegar até você, como você vai se sentir. E, e eu procuro ter essa responsabilidade, sabe, de não sentar aqui só e ficar falando um monte de coisa. Talvez fosse mais divertido se eu trouxesse situações engraçadas, talvez fosse mais leve se eu abordasse só prosperidade e autoestima e abordasse apenas o que é mais comum, né, das pessoas falarem. E não aprofundasse tanto na questão do ego, na questão do que você atrai, do que você ressoa, do que você está sentindo, do que você está fazendo, da desidentificação. Eu gosto de falar muito, né, da consciência, do eu superior. Então, eu sei que são temas um pouco mais difíceis de compreender. Tem que trilhar o caminho para você ter a consciência, a sua consciência ir expandindo para você começar a entender, e não apenas porque tem alguém falando, mas quando a sua consciência expande, ela te traz, né? Ela expande e te traz o conhecimento. Então, conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo, a sua consciência e vivenciando, a sua consciência vai expandindo e você vai entendendo as coisas por conta própria. Isso é muito interessante. É o autoconhecimento que ele não é importado, né? Ele não é, você não pega ele da sociedade para dentro. Isso é programação, isso é ego. É o autoconhecimento que ele vem da sua própria consciência, sabe? Ele vem da sua essência. Porque o autoconhecimento não é apenas para você ficar descobrindo o seu ego, apenas para você ficar no labirinto que é o seu ego. A sua mente, ela é um labirinto. Então, o autoconhecimento não é para você ficar apenas desvendando os mistérios e os problemas da mente e ficar perdido nisso. Autoconhecimento é para você chegar lá na sua essência, em quem você realmente é. Eu fiquei mal, né, que eu falei que eu busquei pelo autoconhecimento, porque eu me perdi totalmente da minha essência. Quando eu comecei a ser muito desaprovada por ser quem eu era, por ter a essência que eu tinha e falar as coisas, né, que eu falava, os questionamentos, então eu me fechei, né, eu criei uma máscara, um personagem que era aceito. Então me tornei aquela pessoa que, sei lá, virei assim a máscara da cara de paisagem que vê as coisas, não fala, não questiona, não corrigia, né? Não corrigia ninguém, não dava conselho mais para ninguém, não falava mais nada que eu pensava, não questionava mais, não me expressava mais. Eu apenas falava aquilo que eu sabia que seria aceito, apenas falava aquilo de forma... Vivia o superficial, falava de coisas superficiais e vivia uma realidade que eu estava desconectada de mim. Porque eu estava tentando ser quem eu não era, né? Eu estava tentando viver uma realidade que não estava sendo suficiente para mim. Que não estava... Eu não estava cabendo nessa realidade, né? Eu estava tentando me diminuir para me adequar, para as pessoas me aprovarem, para não causar nenhuma divergência, não ser julgada, para não ser ridicularizada, para as pessoas não se sentirem mal. Mas eu estava mal, né? Eu estava tentando não deixar as pessoas mal, em contrapartida, quem estava mal era eu. Porque eu estava reprimindo, eu estava me reprimindo. Eu nem posso julgar essas pessoas e falar, nossa, são opressores, nossa, são pessoas más. Não. É que o que faz sentido para mim não fazia sentido para elas e tá tudo certo. Só que eu não entendia isso, eu não entendia que eu poderia ser eu e continuar amando e respeitando essas pessoas, só que de uma forma diferente, talvez me afastando, talvez não dando tanto ouvidos a elas e ouvindo mais a mim. Porque os nossos sentimentos, eles falam com a gente. Eu sou uma pessoa que sempre tive uma capacidade, até posso dizer um sexto sentido com as pessoas. Então é como se eu sempre conseguisse sentir as intenções das pessoas. Então, mesmo que a pessoa não me ela não me fale claramente o que ela quer, sabe? A pessoa que não verbaliza, só que eu
consigo entender a pessoa, eu consigo captar ali no campo da pessoa quem ela é, sabe? É claro que eu não sou telepata, não vou saber tudo sobre a pessoa, não vou entender tudo, a vida dela, e não é isso. Mas é como se eu captasse, assim, o sentimento que ela tá emanando sobre mim, pra mim, sabe? Naquele momento. Então eu consigo sentir muito quem gosta de mim, quem não gosta, quem tá com uma certa ressalva comigo, um pouco desconfiada, um pouco desconfiado, tipo, quem é essa? Sabe? É como se eu conseguisse ter essa empatia de sentir as pessoas, de saber mais ou menos se a pessoa tá confortável ou não, se a pessoa tá bem ou se ela tá triste, se ela tá com raiva. Muitas coisas, é claro, vêm dessa linguagem não verbal, né? O nosso corpo, a nossa expressão demonstra muita coisa. Só que é um pouco mais profundo do que isso. E eu sei que tem muitas pessoas, assim como eu, que também percebem, que também sentem muitas coisas que vêm na sua intuição sobre a pessoa e que você nem sabe como você sabe, simplesmente sabe, simplesmente está aí para você. E eu te entendo, eu também sou assim. Eu acredito que somos todos conectados, então, em essência, né, ego, cada um tem o seu, mas em essência eu acredito que somos conectados, estamos conectados. Isso me ajuda também na hora de gravar os vídeos, porque quando eu vou gravar os vídeos, eu sempre penso que quem está passando pelo problema que eu estou exemplificando, quem está na situação ou está se sentindo de determinada forma, como que isso vai chegar melhor para a pessoa? Eu não acho que é com julgamento, eu não acho que é você chamando uma pessoa de burra, fraca, preguiçosa, enfim, eu não acho que é você acusando uma pessoa, culpando uma pessoa por estar mal, que de repente ela vai ficar bem, é que de repente isso vai ajudar ela. Não, as pessoas precisam ser escutadas, elas precisam ser entendidas. Eu senti muita falta disso na minha vida. Eu queria, sabe, ter tido isso. Eu quis muito ter tido isso. Então eu tento ser para as pessoas hoje aquilo que eu sei que faz toda a diferença quando você tem. Então eu quero ser essa pessoa. A pessoa que quer te entender, que quer te escutar e principalmente que quer te ajudar a se entender. Que quer ajudar você a entender que tudo que você tem em você, a forma como você sente, o que você pensa sobre você, as crenças que você tem, a sua realidade, a sua vida, que ela está como está e tem uma solução, e tem uma resposta. As coisas não são tão definitivas, sabe? As coisas não é porque sempre foram que precisam continuar sendo. Então eu quero trazer respostas, eu quero trazer soluções, eu quero trazer caminhos para você poder ficar melhor. Mas eu não sou a tia boazinha também. Eu não tô querendo ter um papel aqui de boazinha, porque na minha vida eu não sou essa pessoa super boazinha. E boazinha aqui eu tô falando sobre um estereótipo. Sabe aquela pessoa que é muito fofinha, meiguinha, aquela pessoa que nunca se impõe, nunca fala não, nunca demonstra o que quer. Não, eu sou uma pessoa que eu não vou ficar só passando a mão na cabeça. Não espere de mim ficar concordando em tudo. O que tiver que ser falado, eu vou falar. O que tiver que corrigir, eu vou corrigir. Então, se alguém está se vitimizando e se alguém precisa de um chacoalhão, eu não vou passar a mão na cabeça. Eu vou dar um direcionamento, eu vou falar assim, olha, tem essa e essa opção, o que você escolhe? Porque a mudança está na sua mão, não na minha. Eu tô aqui para falar o que eu sei, o que eu já vivi, o que faz sentido para mim, só que a responsabilidade é sua, e eu sempre vou jogar a responsabilidade pro seu colo. Olha, tem essa e essa solução, se vira aí, escolhe o que você quer fazer da sua vida, porque eu não posso te ver como uma pessoa incapaz, e mesmo que você acredite que você é isso, eu sei como é você se sentir incapaz,
Eu tinha uma crença muito enraizada sobre incapacidade, sobre vitimismo. Vixe, quantos anos da minha vida eu fiquei me vitimizando, achando que eu não poderia ser diferente, achando que a vida estava contra mim. Qualquer dia eu gravo um vídeo sobre isso. Mas eu aprendi isso com Deus, porque Ele nunca deixou de me tentar, de me empurrar para frente, de tentar fazer eu caminhar, de falar que eu sou capaz, que eu era capaz de sair daquele lugar, que eu era capaz de mudar tudo. Sabe, todas as vezes que eu tava lá no fundo do poço, morrendo de dó de mim, por que minha vida foi assim? Por que as coisas aconteceram assim? Por que eu não mereço? Por que isso? Por que aquilo? E muitas coisas são respaldadas em realmente foram ruins. Mas Deus nunca ficou passando a mão na minha cabeça e chorando comigo, sabe? Eu sempre senti a presença dele de uma forma assim, ó. Você consegue sair disso, você consegue mudar a sua realidade. Eu demorei um tempo para conseguir acreditar nele. E para falar a verdade, eu tive que acreditar nele primeiro para depois conseguir acreditar em mim. Eu ainda estou no processo de acreditar em mim. Mas ele sempre foi me dando respostas, sabe? Por vários canais, por várias linhas do autoconhecimento que eu busquei, caminhos que eu já estive, eu fui encontrando respostas. E tudo foi me levando nessa direção. Encontre o seu poder. Encontre a sua consciência, encontre a sua verdade. Lá estará a sua essência, sabe? Sempre foi de um lugar, você é capaz. Ainda não se sente capaz? Trilhe o seu caminho. Vai se desenvolvendo, você vai chegar lá, você vai conseguir se sentir capaz, assim, ó, um pouquinho de cada vez. Você vai construindo sua autoestima, daí você consegue fazer algo e a sua autoconfiança eleva um pouquinho. No outro dia que você dá conta, a autoconfiança eleva um pouquinho mais, sabe? E a sua autoconfiança ela vai aumentando. O que eu aprendi é que todas as vezes que a gente deixa de acreditar na gente, a gente perde. Quem perde somos nós. E o mundo também perde. Porque uma pessoa que não acredita em si mesma é uma pessoa que não tem uma entrega. É uma pessoa que acha que não tem nada de bom para entregar. Acha que não tem nada para contribuir nesse mundo, para fazer alguma diferença nesse mundo. Então, a sua autoconfiança, o seu amor próprio são muito importantes. Gente, o vídeo hoje foi esse e eu agradeço vocês pela presença. Então, seja bem-vindo, se inscreva, curte o vídeo e compartilhe se fizer sentido para mais alguém, tá bom? Grande beijo, até o próximo.